Olá, meu nome é Nilson Araújo, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Física. Hoje iremos falar do equipamento muito comum no nosso cotidiano, que é o espelho, especificamente o espelho plano. Essa apresentação é uma aula no PowerPoint e vai servir de comparação com a aula presencial, no link ao lado. Um abraço, segue-se a apresentação. Nossa aula se dividirá em seguintes tópicos: uma apresentação da história do espelho, o espelho na cultura, as características dos espelhos planos e, finalmente, iremos responder a questionamentos. O espelho reflete que nós somos? Por que nós enxergamos? Qual o tamanho mínimo do espelho e a melhor distância para nos vermos de corpo inteiro? História do espelho. Espelhos no passado. O espelho remonta da época dos sumérios, a 5.000 anos antes de Cristo, em que, a partir do momento que eles passaram a viver cidades, também passaram a desenvolver objetos, e há uma evolução tecnológica, dentre eles o surgimento do espelho a partir do bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, em que, através de um grande polimento, os sumérios conseguiram produzir um objeto que refletisse a imagem deles. Já na época do Neolítico, o espelho passa a ser produzido em maior escala com os egípcios. Posteriormente também há um desenvolvimento na Grécia, em Roma. Surge o espelho inclusive na China e até entre os astecas há o espelho, cada um com as suas características de polimento. No entanto, o espelho moderno que conhecemos hoje em dia só surgiu no século XIX, a partir do cientista Justus Liebig, um alemão, em que ele conseguiu, através produzir uma fina camada de nitrato de prata e colocar um vidro para fixar esse objeto, produzindo assim um espelho moderno. Hoje em dia, o espelho moderno basicamente não é feito tanto de nitrato de prata, devido a ser dispendioso, mas é produzido com amálgama de estanho. Posteriormente, coloca-se um verniz para proteger e, finalmente, o vidro para dar firmeza ao objeto, já que o nitrato de prata é um metal bem fino que é colocado, né? Que é caro, então é o vidro que dá sustentabilidade. Na cultura, vemos bastante a presença do espelho, então iremos tratar pelo menos dois. Um, que é a história do personagem Narciso, que vem da cultura grega. Narciso é um caçador, que era muito belo, e devido a ser muito belo, ele se achava que não existia ninguém digno de sua beleza. Então as pessoas que se apaixonavam por ele, ele as desprezava, porque ele se achava muito bonito, né? Ele era, como se diz, era narcisista, né? Por isso deu origem ao termo narcisismo. E dentre essas personagens que se apaixonou por ele, temos uma ninfa chamada Eco. Ninfa é como se fosse uma fada, né? Assim como tem na cultura céltica, você tem a ninfa, a personagem na cultura grega. A ninfa, essa ninfa de nome Eco, ela vivia na presença de Zeus, que é o grande e poderoso, né, deus da Grécia, que era casado com a deusa Hera. E o deus Zeus, né, ele vivia traindo a Hera com outras ninfas, não especificamente com Eco, mas Eco, ela sempre protegia as ninfas. Quando a rainha, a deusa Hera, ia pegar os Zeus com as ninfas, Eros sempre dava um jeito de dispersar as ninfas para que elas não sofressem nenhum mal. Bem, certa vez a deusa Hera ia pegar Zeus nessa situação, mas Eco consegue reter a deusa Hera. Quando percebeu que tinha sido enganada, a deusa Hera castigou a ninfa Eco. E qual foi o castigo? Toda vez que alguém falasse com a ninfa Eco, Eco nunca ia conseguir poder mais conversar, apenas repetir as últimas sílabas das palavras. Então, quando alguém falava com aí, na ninfa somente podia falar aí, aí, aí. O que está acontecendo? Endo, endo, endo. Eram as últimas expressões que Eco conseguia falar. Então ela não conseguia mais conversar com ninguém. Bem, isso não impediu que ela se aproximasse do personagem Narciso. Mas da mesma forma que Narciso fazia com as outras ninfas, Narciso também fez com Eco e desprezou a Eco. E Eco saiu chorosa para uma caverna para chorar a sua tristeza.
Bem, de tanto fazer isso, certa vez Narciso foi castigado pela deusa Nêmesis. E qual foi o castigo da deusa Nêmesis? No dia que Narciso olhasse para um espelho d'água, ele iria se apaixonar pela sua imagem. Então é o que aconteceu. Certa vez Narciso olhou para o espelho d'água e se apaixonou pela sua imagem. Da mesma forma, então, que ele desprezava a todas as suas pretendentes, a imagem também não falava com ele. Ele falava com a imagem nada falava. E ele ficou ali parado diante do espelho d'água, sem comer, sem beber, definhando até falecer. Por isso que temos a expressão narcisismo relacionado a essa questão da mitologia grega. Outro personagem bastante interessante que temos sobre os espelhos é Branca de Neve, que tem origem nos contos dos irmãos Grimm, na Alemanha do século XIX. Bem, nós conhecemos essa história, né? Em que a madrasta de Branca de Neve sempre questiona o espelho se existe mulher mais bonita no mundo do que ela. E o espelho sempre diz que a madrasta, né, a rainha, é a mulher mais bonita do mundo. Até que, finalmente, Branca de Neve chega aos 17 anos e há uma resposta diferente. A rainha é muito bonita, mas a mais bonita é a Branca de Neve. Bem, as consequências dessa frase, né, já sabemos no conto, já conhecemos bem a história de Branca de Neve. Então surge o nosso primeiro questionamento. O espelho reflete o que nós somos? O que vemos no mundo reflete realmente a realidade das coisas? Bem, para responder essa pergunta, primeiramente iremos pensar na questão do espelho mesmo, o espelho físico. O espelho reflete o que nós somos? Eu, por exemplo, sou canhoto. Então, para segurar uma tesoura, uma faca, para descascar uma laranja, eu uso a mão esquerda. Mas quando eu deparo com a minha imagem, eu percebo que ela está usando a mão direita. Ora, então o espelho não reflete exatamente o que eu sou. Da mesma forma, o mundo real também não expressa as coisas exatamente o que elas são. Temos aqui uma seguinte frase do filósofo Immanuel Kant. Nós conhecemos as coisas, não conhecemos as coisas em si, apenas aquilo que nos aparece, o fenômeno. Assim, a realidade objetiva e a essência das coisas não pode ser alcançada. Então, que nosso caso aqui, será que Narciso realmente é a pessoa mais bela do mundo? A Branca de Neve é a mais bonita? Bem, o espelho não mentia. Então o espelho falava a verdade? Bem, primeiramente temos que voltar ao passado do século XIX, quando foi feito o conto. Na época, o padrão de beleza era uma mulher branca, era a época da escravidão. Então você tem uma mulher branca, lábios de cor de sangue, né, como diz o conto, e cabelos negros como ébano, que é uma árvore de casca negra. Bem, os alemães são loiros, Branca de Neve não poderia ser comum, então ela tem cabelos bonitos, negros, né? Então, esse era o padrão de beleza. Então, o espelho reflete somente esse padrão de beleza. O espelho não reflete as coisas em si, apenas o fenômeno, aquilo que é retratado pela cultura, pelas coisas que nós colocamos na nossa visão, mas não retratam as coisas em si. Essa é o que nós queremos dizer a respeito dos espelhos real, né, de vidro e os espelhos do mundo. Características do espelho plano. Há duas leis principais referentes ao espelho, no caso aqui do espelho plano. A primeira lei que afirma que os raios do incidente refletidos precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal. Então, a direção normal é justamente essa reta perpendicular que fica no espelho. Então, você tem o raio de incidência, vai refletir no mesmo ângulo que o raio R1, o raio refletido. E a projeção lá na imagem no ponto P'. Também da mesma forma, outro traçando outra linha de luz, né? A reflexão e a projeção num ponto P'. Se olharmos para essa imagem, ela está tudo no mesmo plano. Então, é a segunda lei de reflexão, as coisas estão no mesmo plano. Outra coisa também, em relação às características do espelho, é que o espelho pode trazer uma imagem virtual ou real. No caso do espelho, a imagem é sempre virtual. A imagem pode ser real? Sim, uma imagem pode ser real, por exemplo, quando temos um retroprojetor jogando a imagem numa parede, assim como temos no cinema, a imagem é real. No caso do espelho, a imagem é sempre por trás, então a imagem é virtual.
Outra característica, a imagem pode ser direita ou esquerda. Direita é porque nós, se estamos de pé olhando no espelho, a nossa imagem aparecerá também de pé. Se aparecesse de cabeça para baixo, diríamos que a imagem é esquerda. Outra característica é a imagem ser regular ou difusa. Um espelho muito bem polido, a imagem será perfeita, então a imagem será regular. Se for um espelho imperfeito, a imagem será difusa. Então não conseguimos perceber adequadamente a imagem aparece toda deformada. Uma imagem totalmente difusa seria nós olharmos uma parede em que não conseguimos ver nada da nossa imagem, porque os raios luminosos estão dispersos em tudo que é direção, então é totalmente difuso. Outra característica, né? Por que nós enxergamos? Bem, primeiramente dizemos que nós enxergamos porque a luz, a luminosidade. Porque num ambiente totalmente escuro, nós não iremos conseguir visualizar nada. Então, há uma necessidade de haver luz para que nós possamos enxergar. Então, se uma parede é verde, é justamente que os raios luminosos que incidem sobre a parede são todos absorvidos pela parede. Apenas a luz verde é refletida. Então, o raio luminoso bate na parede e vai em direção aos nossos olhos, em que primeiramente atravessa a nossa córnea, ali junto à nossa íris, a íris é aquela parte colorida, né? E o raio luminoso atravessa a pupila, e em que só parte desse raio luminoso atravessa, né, filtrado, e vai bater no fundo do nosso olho, na retina. A retina, essa fina camada amarelinha, né, que vai passando por todo o nosso globo ocular, e no caso aqui a luz incide sobre a retina lá no final do olho, fazendo a projeção da imagem. E finalmente é captado pelo nervo óptico. Na verdade, a imagem que nós captamos é invertida, mas o nosso cérebro é capaz de posicionar a imagem na posição correta, que é a imagem direita. Então, por isso nós enxergamos, porque nós conseguimos captar essa onda magnética na frequência entre o infravermelho e a ultravioleta, né? Então, devido à luz, nós conseguimos perceber, nós enxergamos. Qual o tamanho mínimo do espelho e a melhor distância para nos vermos de corpo inteiro? Não depende a distância para nós vermos de corpo inteiro. Se nós estivermos junto ao espelho, numa distância mediana ou bem longe do espelho, nós iremos sempre ver o nosso corpo inteiro, desde que esse espelho tenha a metade do nosso corpo. Isso pode ser percebido através de um cálculo de triângulos semelhantes. Então, o tamanho do espelho X está para a distância A, assim como a altura H está para a distância 2A. São equivalências de triângulos, né? E você vai conseguir obter x igual a h sobre 2, que é justamente a metade da nossa altura. Então, o espelho tem que ser a metade da altura para nós podermos enxergarmos de corpo inteiro. Então, também não depende da distância até o espelho. Campo de visão. Se nós estivermos diante de um espelho, por exemplo, ao vidro de um metrô, né? O que nós conseguimos perceber do campo visual? Vou fazer aqui, primeiramente, traçar normal, aqui no espelho, incidência do luz, reflexão no mesmo ângulo e a projeção por trás do espelho. Outro ponto de incidência sobre a normal, a reflexão no mesmo ângulo e a projeção por trás do espelho. Então, temos a formação da imagem pelinha. Essa aí é a nossa imagem. O que o ponto P, a pessoa que estiver em pé, enxerga? Ela consegue enxergar toda essa parte cinza. Esse é o campo visual. Tudo que estiver nessa área, P consegue enxergar. Logo, P consegue enxergar o ponto M e o contrário, M também consegue enxergar o ponto P. Mas a pergunta agora, será que tudo que P vê, M também vê? Bom, vamos fazer aqui também a projeção do ponto M. Então, temos a incidência, a projeção de M e a projeção por trás do espelho. Agora, a incidência lá no final do espelho, a reflexão e a projeção lá no ponto M'. Bem, temos a formação aí nesse ponto, a formação da imagem. Agora, o que M vê? M vê esse trecho aí, olha, que eu marquei agora. Então, apesar de P ver M e M ver P, eles não têm o mesmo campo de visão.
P enxerga aquela parte cinza, enquanto M enxerga de P até a extremidade oposta que foi relatado aí em nossa imagem. Bem, espero que nessa curta aula possamos ter aprendido um pouco de espelhos planos. Um grande abraço!